Bom dia, alunos do primeiro ano B, primeiro ano C. Espero que vocês estejam bem para a nossa aula de hoje. A aula de hoje não é muito complicada, certo? É um conteúdo bem fácil e espero que vocês gostem e aprendam o que eu vou falar para vocês. Inclusive, eu acho que vocês já sabem, né? É bem fácil esse conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje, gente, é sobre discurso de textos, né, de gêneros narrativos, né, onde a gente vai trabalhar com discurso relatado. Talvez vocês estranhem um pouquinho sobre esse nome, né, discurso relatado, mas ele fala dos tipos de discurso que o narrador tem durante o texto, né? Se vai ser um discurso direto ou um discurso indireto, mas eu vou usar as nomenclaturas, né, que o livro didático de vocês, né, nos permite, né? Até para vocês fazerem outras atividades, depois lembrar desse tipo de discurso, então eu vou usar a nomenclatura que tem no livro didático de vocês. Só relembrando um pouquinho para vocês, na aula passada de redação a gente trabalhou com o texto Brilhante Adamastor, né, do Antônio Prata, que trabalhava com era uma crônica, né, que apresentava a história do Ivo, né? O Ivo, que no caso era uma pessoa hipotética, mas que o narrador da história usou o nome Ivo, né, para designar ele, e do Adamastor, né, que era o vizinho dele. Só relembrando um pouquinho para vocês. Então, durante a narração, né, o narrador da história, o enunciador, ele falou, né, em alguns momentos a fala do Ivo e do Adamastor, né? Então o discurso foi apresentado, né? Que no caso é o enunciador, em alguns momentos discurso direto e alguns outros momentos discurso direto, né? A nomenclatura que a língua portuguesa denomina, né? De acordo com os estudos da linguagem, existe 3 denominações para trabalhar com o discurso. São elas: discurso relatado, discurso citado ou discurso reportado, né? Mas no nosso livro didático vamos trabalhar com a designação discurso relatado. Mas caso surja, né, posterior alguma dúvida quando vocês verem essa expressão, né, por exemplo, discurso citado, discurso reportado, vocês já vão saber que se trata dos tipos de discurso da narração, ok? Em se tratando de discurso relatado, ele ocorre toda vez que o enunciador reproduz o seu próprio texto, oral ou escrito, por meio de palavras alheias ditas, né, de fato ou supostamente, no caso assumido por outros enunciadores, em outras situações de enunciação. Ou seja, o narrador vai expressar a fala de uma outra pessoa por meio das palavras dele ou por meio das palavras originais daquela pessoa que ele está falando, né? Está citando no seu texto, na sua narração. Então, há muitas maneiras de fazer isso, né? E pouco a pouco é possível familiarizar com todos. Mas eu vou apresentar para vocês 2 delas, né? Que são bastante usuais no cotidiano da língua portuguesa e que estão presentes na crônica do Antônio Prata. O primeiro tipo de discurso que a gente vai observar hoje é o discurso relatado direto, né, que quase sempre é chamado, né, apenas de discurso direto, né, que ocorre quando, gente? Quando o enunciador, ou seja, o narrador, a pessoa que está falando, quer criar a impressão de que ele reproduziu as palavras dos outros, tais como elas teriam sido ditas, né? Por exemplo, no texto do Brilhante Adamastor, né? Tem um momento que o narrador ele fala, né, o que o Adamastor disse, né? Que passa a impressão que é a voz do Adamastor falando, né? Ele disse: é a trepadeira, afirmou Adamastor, né?
nesse momento, o narrador passa a impressão que ele está dizendo tal qual a pessoa Adamastor falou. Então, ele diz, é a trepadeira, né? Então, esse é o discurso direto. Geralmente, a gente vê uma marcação, né, no texto escrito de quando há um discurso direto com o uso de algumas pontuações. Por exemplo, ele poderia usar a expressão ele falou que, aí 2 pontos, aí na outra linha, travessão, aí tem a fala, tal qual o Adamastor falou, né? É a trepadeira, né? Expressou lá o que ele pensava. Então, no discurso direto a gente pode ter a observação, né, que pode ser usado travessão, aspa, né, o uso dos 2 pontos para falar, né, mostrar a fala da pessoa, tal como ela foi dita, certo? No segundo tipo de discurso, a gente vê o discurso relatado indireto, né? Quase sempre chamado apenas do discurso indireto. Quando é que ele ocorre, Patrícia? Ocorre quando o enunciador, ou seja, o narrador, resume as palavras alheias, né, interagindo as suas próprias palavras. Por exemplo, né, retomando lá o texto do Brilhante Adamastor. Pois bem, meu amigo, chamou não um, nem 2, mas 3 engenheiros. Todos disseram na frente do Adamastor que a trepadeira é inocente, né? Então, nesse exemplo, há o que? Um discurso relatado indireto, né? Porque supostamente recupera o conteúdo e o sentido que teria sido dito pelos engenheiros, né? Nesse momento que os engenheiros disseram, né? Todos disseram na frente da Adamastor que é a trepadeira. Então, o que o narrador ele diz, né? Ele pega a fala, como se a fala dos 3 fosse a mesma, mostrando, né, que a trepadeira não tinha nada com aquilo. Então, ele resumiu a fala do Brilhante Adamastor, certo? Coloquei esses exemplos para vocês, gente, para mostrar os tipos de verbos que são relatores, né? Verbos de elocução. Então, nesses exemplos, a gente vai ver 2 formas verbais, né? Que é o verbo afirmar e o verbo dizer, nessas 2 afirmativas, né? Pelo fato de quê? De relatarem a fala alheia. Esses verbos são chamados de verbos relatores, verbos de elocução. O uso e a escolha desses verbos não é casual. Essa escolha pode alterar completamente o sentido do discurso. Então, vamos comparar. No primeiro exemplo temos, Maria afirmou que o problema já estava resolvido, né? Temos o verbo de elocução, o relator, né? O verbo afirmar. No segundo exemplo, temos o verbo negou, né? O verbo negar. Maria negou que o problema já estivesse resolvido. Os verbos de elocução, os verbos relatores, gente, são usados tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, né? Porém, você deve ter observado a presença de quê? Das aspas no discurso direto. A gente vai ver 2 exemplos agora. Então, aspa, travessão, né? Eles vêm seguido de um verbo relator, né? Que é como se fosse apresentar a fala da pessoa. Só que no discurso direto vai vir por meio de aspa, travessão, 2 pontos, certo? E no discurso indireto vai estar com o verbo mais a conjunção que, né? Que indica que é uma oração subordinada, certo? Então, a fala da pessoa no segundo exemplo, Maria afirmou que o problema já estava resolvido, faz parte do discurso indireto.
Vejam que ele usa, né, a palavra afirmou, né, não usou os dois pontos, não usou a aspa e ainda mais utilizou a conjunção que indica que ela pegou a fala da pessoa e transformou na dela, certo? Ela fez uma junção, ela pegou a fala da Maria e trouxe para a voz do narrador, né? Por meio do uso da conjunção que, certo? Existe, gente, outros tipos de verbos, né? Relatores de elocução, principalmente quando indica que alguém vai falar, que alguém se pronunciou. Por exemplo, os verbos dizer, falar, afirmar, contar, né? Dentre outros, zombou, fulano zombou ao falar ou mostrar algum jeito da pessoa, certo? Então, esses são outros exemplos de verbos de elocução, né? Falar, dizer, afirmar, contou, né? São outros exemplos de verbos de elocução. E espero que vocês tenham conseguido pegar, né, esses dois tipos de discurso direto, discurso indireto, né? No caso, discurso relatado direto, discurso relatado indireto. Espero que não tenham dúvidas, mas se tiver, vocês vão no comentário e pergunte, façam a dúvida de vocês, que eu vou responder as dúvidas de vocês. No mais é isso, gente. Eu vou deixar só um pensamento para vocês no próximo slide, para que vocês, né, reflitam um pouco sobre a nossa vida, a vida de vocês, quanto está hoje. Vocês possam aproveitar em casa, estudar, né? Futuramente a gente vai estar juntos, se Deus quiser, e matar a saudade. A mensagem que eu deixo para vocês é um trechozinho de uma obra do Rubem Alves, né, que diz o seguinte: Carpe diem, quer dizer, colha o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Rubem Alves. Então, com essa mensagem eu quero dizer a vocês, né, que aproveitem o dia de hoje para colocar as coisas de vocês em dia, os estudos, né? Vejam todas as videoaulas que os professores passam horas, gente, para tá fazendo um videozinho desse curto para vocês, poderem estar em casa, né, em segurança, longe, né, de qualquer contaminação de vírus. Então, gente, aproveitem o dia de hoje, né? Carpe diem significa isso, aproveite o dia, né? Aproveite o dia para se cuidar, né? Não faça como muitos por aí que estão, né, correndo risco de vida, muitas vezes por necessidade, né? Mas a gente tem que pensar no hoje, né? Então, se eu hoje estou correndo atrás de um emprego, eu sei que vai, né, futuramente pensar, porque precisa para o ganha-pão do dia, né? Mas quanto mais a gente se cuidar, infelizmente algumas pessoas têm que sair de casa, né, para buscar o pão de cada dia, mas quem puder, gente, fique em casa, porque se você não se cuidar hoje, o amanhã pode não existir. Então eu peço a vocês que se cuidem da família de vocês, fiquem em casa, se protejam para que amanhã, no nosso futuro, né, a gente possa estar presente, né, todo mundo unido e aproveitando a vida como ela deve ser aproveitada. Beijos, abraços virtuais, tudo de bom para vocês. Gosto muito de vocês. Beijo.